salvação não é o que eu faço para ser salvo, mas o que ele fez para me ser salvo. O que ele fez naquela cruz, porque a salvação não é um caminho da terra para o céu, como muitos estão buscando. Salvação é do céu para a terra. E se a sua origem está no coração de Deus e nos meios que Deus estabeleceu por Ele mesmo para salvar o pecador. Está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Salvação origina em Deus. Isso é pura graça, sem nenhuma lei. Deus não estabeleceu lei para o homem ser salvo. Porque a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não é pela força do homem da terra para o céu, como muitos têm buscado, as religiões buscam isso, uma salvação da terra para o céu, com seus esforços próprios, com seus cultos religiosos, seu levantar de mão para os céus. Mas a salvação é Deus estendendo a mão dele sobre a terra. É algo tremendo isso. Então, a gente vê que a graça é algo, pela graça ser salvo. Isso é dom de Deus e por meio da fé, para que ninguém se glorie. Isso é tremendo. Tudo origina-se no amor. Deus propôs no coração dele salvar a humanidade que ele projetou fazer para servir a ele, mas a humanidade se perdeu, né? Por isso que a Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quer dizer, tudo isso originou-se do coração de Deus através do seu puro amor. Isso é fato. A gente vê tantas leis aí para as pessoas se salvam, tanto faz isso, faz aquilo. Se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Parece que o amor de Deus está condicionado a que o homem faça alguma coisa, como na verdade Deus já havia proposto bem antes da fundação do mundo salvar o pecador pela palavra da fé, pela palavra da pregação. Então nós não podemos estar determinando quem vai ser salvo ou quem não vai ser salvo. Isso é uma questão de Deus. Talvez aquele que você possa pensar, o que eu possa pensar que não está salvo, de repente está mais salvo do que eu. O amor de Deus é incomparável. Agora, é claro que as doutrinas bíblicas são doutrinas para crescimento espiritual. A pessoa recebe a salvação que é pura graça, ela vai sendo ensinada. Lá no livro de Atos, quando os apóstolos ouvem saber da notícia que os gentios estavam se convertendo, disseram que a única coisa que eles deveriam fazer era abster-se da prostituição, do sangue, da carne sacrificada aos ídolos. E aí nós não vemos nada mais estabelecido do que isso. Hoje se estabelece tanta coisa, tem que fazer isso. As pessoas estão buscando salvação, estão buscando o céu, sem entender que o céu é que busca a cada um de nós. Deus quem nos busca. Quem busca a Deus?
Deus vem ao seu encontro, o meu encontro, todo dia. Ele quer encontrar lugar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir abrir a porta, entrarei, serei com ele. Ele só quer isso, encontrar um lugar no coração. Agora, as outras coisas, é claro, vão sendo trabalhadas, orientadas. Como servir a Deus. O grande fato. Tem tanta doutrina hoje, tanta... E é por isso que os falsos se apossam dessa falta do conhecimento original da salvação para enganar o povo. Essa é a verdade. E a gente... Essas pessoas estão tão perdidas, cada dia mais longe de Deus, por causa disso. Também porque os judeus entendiam muito bem o que significava a raiz dessa palavra salvação. Eles sabiam, eles conheciam bem ali os profetas, que a salvação origina dos judeus. No João capítulo 4, Jesus disse isso para a mulher samaritana, que a salvação vem dos judeus. E ao longo da história, a Bíblia foi traduzida depois para o aramaico, depois para o grego. Ela saiu da sua raiz original. E uma coisa, quando sai da sua raiz original, ela vai tendo transformações, mutações. E é o que nós vemos hoje, uma tremenda mutação espiritual. Porque se acrescentou e se tirou várias coisas de acordo com a cultura da onde a palavra de Deus foi passando. Os gregos, com suas mistificações, então foram trazendo uma outra ideia a respeito do que os judeus haviam escrito. Vale lembrar que quando a gente vê os 24 anciãos ali, são as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Só que os 12 apóstolos também eram judeus. E Jesus, humanamente falando, era judeu. Filho nasceu de Maria. Gerado pelo Espírito Santo. Judeu. Então a raiz de toda a Bíblia é judaica. A linguagem da Bíblia é judaica. Tanto do Velho como do Novo Testamento. A raiz da Bíblia não é luterana, não é batista, não é assembleiana, não é presbiteriana, né? Não vem de Calvino, não vem de Lutero, não vem de Finney, não. Ela vem dos judeus. E infelizmente com essas transmutações culturais de traduções, muitas coisas foram tiradas da sua originalidade e outras coisas foram sendo colocadas. Então, isso veio trazendo interpretações erradas. Porque quando você tira algo da sua raiz original e translitera por uma outra palavra que parece similar, mas não é, e às vezes com uma intenção de colocar naquilo seus próprios pensamentos, então a gente está tirando da raiz original. Então, a palavra de Deus hoje que nós temos hoje, a Bíblia que nós temos hoje, ela tem um monte de transformações, de coisas que foram tiradas e outras que foram colocadas, porque ela saiu da sua raiz original, né? Então, a gente tem aí os tradutores bíblicos, né, que falam do cânon, mas quem traduziu, quem colocou o cânon bíblico lá? Né? A Igreja Católica. Mentalidade romana. Tá? E o pior é que muitos respeitam isso. Por exemplo, apareceram outros livros agora, como tem aparecido o livro de Enoque, e outros livros da Bíblia que estavam desaparecidos, mas Deus tem feito vir à luz. Muita gente não vai acreditar no que está escrito naqueles livros, justamente porque a mentalidade nossa atual foi formatada pelos historiadores passados. Historiadores esses, a maioria, não era judeu.
Os judeus nós temos os apóstolos. Mas tudo que os apóstolos disseram, muitas coisas foram tiradas. E é claro que o evangelho não é só Marcos, Lucas, Mateus, João, né? Nós temos André, nós temos Felipe, Judas, Tiago, e tantos outros. E a gente ouviu alguns e não os outros, mas os outros também escreveram. Teve mulheres escrevendo as experiências que tiveram. E o próprio João falou que muitos livros não caberiam das obras que Jesus fez. Então, eles viram as obras que Jesus fez, em sua maioria. E hoje nós vemos aí, nós temos uma Bíblia, temos. Mas quem garante que muitas coisas ali, se a gente for comparar com o original, né? Você já pensou em ver o Novo Testamento no hebraico, no judeu, na linguagem judaica de Pedro, na linguagem judaica de Paulo, ainda mais Paulo, que era um verdadeiro judeu? Hã? Se a gente a raiz, a originalidade, que é a salvação veio do judeu. No meio do americano, por exemplo, que ao longo da história tornaram-se base para a propagação do evangelho. Mas quem garante que muitas coisas, inclusive hoje, né, não foram mudadas? A gente vê hoje que muitas coisas foram mudadas. Né? Então, que tanta coisa, que tanto peso, né? A cruz já era pesada. Acrescentaram mais peso ainda. Para muita gente é difícil entender. Nós devemos seguir ao Senhor em espírito e em verdade. E entender que o próprio Espírito Santo é aquele que nos vai guiar, que nos vai ensinar. Né? Eu dou graças a Deus que o Espírito Santo não tem deixado, mesmo com todas essas mudanças, aqueles que são realmente verdadeiros cristãos se perderam. Mas, se depender somente dos homens, como muitas pessoas dependem. É por isso que essa confusão toda que nós temos aí, porque, por exemplo, o presbiteriano pensa de um jeito, o assembleiano pensa de outro. Então, a minha raiz é assembleiana, a minha raiz é presbiteriana, a minha raiz é luterana, a minha raiz é batista. E aí vai havendo essas mudanças, porque um crê numa coisa, outro crê em outra, e, na verdade, é uma bagunça na mente das pessoas terrível. Porque eu falo uma coisa, outro fala outra. Então, onde está a verdade, velho? A verdade, querido, está em Cristo. Está em Cristo. Está na fé em Cristo. Está na fé na sua palavra que saiu da sua boca. A verdade está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa é a verdade que não puderam tirar, porque eu acho que, acredito eu, que quando fala de amor, não é amor platônico. Porque os gregos, quando falam desse amor, estão falando daquele amor que eles tinham a visão, né, do amor deles. Aquele amor filosófico. Não é esse amor. A emoção da carne. Estou falando de um amor que não tem tradução. Só tem uma tradução para esse amor que a gente fala, que o Senhor fala, a cruz. Um amor que se resume em alguém que nos amou tanto, pegou o mais precioso, saído de si mesmo, e deu como sacrifício para si mesmo, porque o sacrifício de Jesus não foi para mim, não foi para você, foi para Ele mesmo. Foi para Ele mesmo.
para que nós pudéssemos ser perdoados. Porque todo sacrifício era feito para Deus. Mas como não havia sacrifício que pudesse agradar a Ele, Ele mesmo se tornou o único sacrifício. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É tremendo isso, né? Ele mesmo sentiu o cheiro dele mesmo na pessoa, naquele corpo do Filho do Homem, Jesus Cristo, nascido em carne e sangue, sem pecado, puro. Foi Deus quem fez, foi o Espírito Santo quem fez, para Ele mesmo, um sacrifício que lhe agradava. Ninguém podia sacrificar Ele, todo mundo debaixo do pecado, todo mundo debaixo de condenação. Então quem poderia fazê-lo? Ninguém. Só Ele mesmo foi lá e quer saber. Como eu sou Deus, eu faço as coisas do jeito que eu quero, ninguém vai entender mesmo, mas eu vou me fazer carne. Eu sou a divindade suprema, eu sou o todo, eu posso me dividir em quantas partes eu quiser. Eu sou o Pai, eu sou o Filho, eu sou o Espírito Santo. Então, vou fazer um corpo para mim na terra, santo, puro, para mim habitar nele, para que eles me conheçam. Vou fazer um corpo, vou gerar um corpo para mim. Deus fez com que o seu Espírito viesse sobre Maria, gerasse aquele corpo. E o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, que Ele mesmo gerou dele mesmo, Hebreus disse: tu és o meu filho, eu te gerei. Quando está falando ali, não está falando de filho humano, ele está falando de quando Jesus saiu dele mesmo. Deus se dividiu nele mesmo, o Filho e o Espírito Santo, a mesma essência, a mesma divindade, do mesmo jeito que ele fez os anjos, do mesmo jeito que ele fez a mim, fez você. Nós somos parte da essência de Deus. Toda a energia de todo o universo vem dele, todo o Espírito vem dele. Ele é o Senhor de tudo e de todas as coisas. Tudo, toda a criação saiu dele mesmo. Dele mesmo, do coração dele, de dentro dele, de toda a sua energia, de todo o seu poder. Ele foi chamando a existência nele mesmo e dele mesmo. Né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Está escrito isso. Caramba, tremendo, né? Louvado seja Deus. Foi fazendo vir a existência de dentro dele mesmo todas as coisas. Ali Jesus, de dentro do Pai, o Filho saiu dentro do Pai, os anjos, o próprio Lúcifer, querubim, serafim. Só que Deus fez o Filho maior para ele. Ele cansou de ficar sozinho, ele falou: vou me dividir, mas sem fazer um maior do que os anjos. Vou dar a ele todo o meu poder, toda a minha glória, meu filho. Determino, ele é meu filho, saiu de mim, é meu filho, com meu amor vou gerar ele em mim mesmo. Aí, puf, é Jesus, aleluia, Filho de Deus. Tremendo isso. Dele mesmo. Ele falou: vou fazer um anjo para mim, de mim mesmo. Ele mesmo, Deus é luz, e a Bíblia diz que Lúcifer era um anjo de luz e tal, ele saiu de Deus, da própria essência do Criador. Miguel, Gabriel, Rafael, tantos quantos anjos, querubins, serafins, todo o universo celestial, toda a dimensão celestial, no primeiro céu, no segundo céu, no terceiro céu, tudo saiu dele mesmo. Ele chamou a existência dele mesmo. Por isso ele é o núcleo, ele é o centro de toda a criação.
Dele mesmo ele chamou tudo a existência. Né? Dele mesmo. Coisa tremenda, né? Tudo é dele, tudo é para ele, dele mesmo. Mas ele gerou pelo amor, né? Mas você pode me perguntar, é o dele mesmo? Como é que é? Porque como ele gerou por amor, ele não gerou ninguém para ficar apegado a ele que não fosse pela própria essência dele, que se chama amor. Todas as almas são dele, toda respiração, toda forma de pensamento é dele. Toda respiração, forma de pensamento. Cada animal é dele. Cada ar é dele, o ar que eu respiro é dele, o ar que você respira é dele. Foi feito por ele, veio dele. Louvado seja o nome dele. Muita gente não entende isso. Então vê Deus do lado de fora, porque ele é o todo. Ele é o núcleo. Né? Ele é o ponto de partida. A chave de ignição. Dele vem todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas e antes dele nada existiu. Ele sempre foi, ele sempre é e sempre será. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Amém? É nessa parte aí.